minha preocupação foi escolher uma pessoa independente. Eu já tenho muitos independentes a apoiar, muitos mesmo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Pela ordem de grandeza dos partidos, o PSD tem Marcos Mendes, o PS vai apoiar António José Seguro, o candidato do Chega é o André Ventura de sempre, assim como a Iniciativa Liberal volta a fazer uso da sua estrela mediática, Coutinho Figueiredo, o PCP vai a jogo com António Filipe e o Bloco alinha de novo com Catarina Martins. Corre por fora Henrique Gouveia e Melo, o almirante que continua na frente em todos os estudos de opinião. As próximas eleições, agora sim, serão as eleições presidenciais, mas não se apresse, faltam 3 meses. Antes disso, virá o Natal e temos de mudar de ano. Mas os candidatos vão acelerados. Marcos Mendes também já tem mandatário nacional. Como o do Almirante, também se chama Rui. Como o do Almirante, também é do Porto. Como o do Almirante, também ganhou 3 vezes a Câmara Municipal. Qual é a vantagem que Mendes vê em Rui Moreira? É independente, não tem partido. Um elogio que encaixa como uma luva no candidato adversário. Insisto, estamos longe, as sondagens ainda dirão coisas muito diferentes do que dizem hoje e parece absolutamente certo que 40 anos depois vamos voltar a ter segunda volta nas presidenciais. Mas como as seguintes são mesmo estas, as tais presidenciais, é sobre elas que vamos conversar com o comentador da SIC, Pedro Marcos Lopes. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Marcos Lopes. As próximas eleições serão as presidenciais, com candidatos de quase todos os partidos com assento parlamentar. O que nos dizem as eleições legislativas e agora as autárquicas sobre as possibilidades de cada um destes candidatos mais colados aos partidos? Para já, em primeiro lugar, diz-nos que nós estamos numas eleições de segunda divisão. Nunca tivemos umas eleições presidenciais onde não estivesse uma figura absolutamente relevante e estruturante do regime. Eu lembro Ramalhianes, eu lembro Jorge Sampaio, eu lembro Cavaco Silva, eu lembro Mário Soares e lembro-me de Marcelo Rebelo de Sousa. E esses foram os que ganharam, porque tiveram disputar eleições com Portanto, outros nomes grandes. É uma eleição presidencial de segunda divisão. Depois, os candidatos, talvez também por isso, nem no seu espaço político de origem conseguem fazer o pleno. Nas sondagens temos visto que tanto António José Seguro como Luís Marques Mendes, nem o seu eleitorado, nem metade ou cerca de metade do eleitorado normal ou natural dos seus partidos conseguem absorver. O que também é uma diferença completa em relação aos nomes que eu disse. Porque repara, se há algo que era normal numas eleições presidenciais, eram essas pessoas alargarem do seu espaço ideológico, do seu espaço partidário e entrarem noutros espaços. Não é o caso destas. Estes candidatos nem o seu espaço conseguem preencher, muito menos alargar. Podem ir buscar alguma coisa, mas muito pouco. É significativo que 17% dos inquiridos no último estudo que conhecemos está indeciso. Na verdade, se não fizermos a distribuição destes, significa que só o candidato Almirante Gouveia e Melo é que tem mais intenções de voto do que pessoas que estão indecisas, ou seja, Exato. Todos os outros ficam abaixo dos indecisos. Isto significa que qualquer um dos 4 primeiros que aparece nas sondagens, estamos a 3 meses das eleições, não é? Tem reais hipóteses de passar a uma segunda volta? Eu acho que sim, eu acho que qualquer um dos 4, daqueles que nós falamos como possíveis de passar a uma segunda volta, tem hipótese. Aliás, o acasalamento, já é feito nessa base. Não é neste momento direto, porque tu repara, nós viemos de uma fase em que toda a gente estava como garantido
que, toda a gente, estou a exagerar, mas muita gente achava que... As sondagens apontavam para isso. O Almirante Gouveia Melo passaria sempre, não é? Mais do que passaria. Havia muita gente a pensar que ele ganharia à primeira. Mas nunca de facto mostraram muito. Mas o acasalamento final, que parece evidente que vamos ter uma segunda volta, parece ser essa a única certeza que temos, tanto já não é evidente que seja... Há uma enorme probabilidade de ser Gouveia Melo e outro, mas pode ser que isso não aconteça. Nós estávamos a ver há pouco o Marcos Mendes e António José Seguro não conseguem garantir o eleitorado todo dos seus partidos. Aliás, qualquer um dos dois foi líder do partido, do qual recebe apoio agora. O PS vai anunciar o apoio a Seguro. Nunca tendo ganho nas eleições. O que é estes candidatos, este eleitorado todo que está a fugir a estes dois candidatos, imaginas que vá para onde? Abstenção? Distribui-se por vários candidatos? Essa é uma pergunta... Quer dizer, Gouveia Melo tem que ir buscar votos a algum lado, não é? E muitos deles estão aqui, não é? Com uma resposta muito, muito difícil. É evidente que Gouveia Melo foi buscar muita gente aos outros partidos, aos partidos tradicionais, digamos assim. Não me parece que nem Marcos Mendes nem António José Seguro consigam voltar a ter uma espécie de vaga de fundo dentro dos seus próprios espaços que lhe permita ter a conquista desses espaços. Portanto, e nós temos que contar sempre com algo que mudou em grande parte o nosso espectro eleitoral, que é a abstenção. Tu repara, muito daquilo que foi o eleitorado do Chega, o que é o eleitorado do Chega, foi o eleitorado que veio da abstenção. Portanto, talvez desta vez haja eleitorado que deixa de estar a votar nessas pessoas para voltar à abstenção. Desloca-se à abstenção. Mas estávamos a falar de André Ventura e do Chega, sim, que fizeram diminuir a abstenção. Isso parece evidente em várias eleições. As presidenciais vão voltar a dar destaque a André Ventura como candidato de facto, não é? Ele agora não foi nas europeias e aí teve maus resultados ou resultados abaixo do que era expectável. Desta vez é previsível que ele faça algo mais parecido com o que conseguiu nas legislativas, faça acima de 1 milhão de votos? Estou convencido que sim. Aliás, nós não nos podemos esquecer, nestas eleições autárquicas tem havido muitas leituras que falam da estrondosa derrota do Chega. Bom, o Chega teve 600 mil votos e apresentando candidatos que na sua esmagadora maioria eram quase indigentes, quer dizer... E autárquicas compara com autárquicas. E autárquicas compara com autárquicas, tu repara. E nós temos vários exemplos... Alguns exemplos, países europeus onde as derivas populistas são muito fortes nas legislativas e nas presidenciais e não o são nas autárquicas, nas locais. Portanto, eu acho que é muito cedo, aliás até acho errado, que se batam palmas e que haja uma espécie de alívio, de suspiro de alívio em relação à força da extrema-direita. Eu acho que nestas eleições presidenciais vamos ter um recrescimento, digamos assim, do Chega, centrado na figura daquele que é o único líder. Aliás, há uma parte curiosa no livro do Miguel Carvalho sobre o Chega, em que há uma conclusão evidente, uma das muitas conclusões daquele excelente livro, que é o aspecto messiânico de André Ventura e da própria estratégia de André Ventura de não ter ninguém que sequer lhe faça por essa Europa fora e América Latina e Estados Unidos tem sido assim. É verdade. Olhar para o Marcos Mendes, que apresentou o seu mandatário nacional. Gouveia Melo já tinha escolhido Rui Rio, agora Marcos Mendes escolhe Rui Moreira. São candidatos que têm tudo a ver um com o outro, um sucedeu ao outro, são os dois Ruis, os dois do Porto, os dois autarcas. É uma marcação homem a homem. Olha, é primeiro o destaque que nós estamos a dar aos mandatários, demos a Rui Rio e agora estamos a dar a Rui Moreira, diz muito do mais uma vez, aquilo que dizias no início. Exatamente. Diz muito dessas figuras não serem umas figuras maiores, perdão uma expressão, maiores do que o mundo. Quer dizer, quando nós andamos concentrados nos mandatários, quer dizer que alguma coisa lhe falha aos candidatos. Eu não dou muita relevância, para ser muito franco, à questão dos mandatários, só nessa vertente de que, por serem candidatos, enfim, perdão-me o termo, fracos,
que se está a dar essa relevância a figuras mais centrais do que os próprios candidatos na história recente de Portugal. Rui Moreira foi 3 vezes presidente da Câmara do Porto. Antes disso, Rui Rio também tinha sido 3 vezes. Rui Rio foi líder do Partido Social Democrata. Rui Moreira é um indivíduo com muito nome. E também a questão do alargamento que essas pessoas trazem, eu acho que é muito exagerado. Repara, Rui Moreira é uma pessoa, nunca o negou, do centro-direita, sempre foi. Rui Moreira esteve quase para ser, também vai ter um bocadinho de memória, candidato do Partido Social Democrata às eleições europeias. Depois não foi, enfim, não interessa trazer agora porque é que foi ou deixou de ser, mas portanto... E confirmou, não é? E confirmou, portanto já era uma pessoa desse espaço. Portanto, isto é para ser candidato presidencial há 2 meses? Isso deve para ser, portanto, em questão de alargamento não me parece que nem Rui Moreira nem Rui Rio tragam qualquer tipo de alargamento aos candidatos presidenciais. Talvez Rui Moreira dê outro elan, porque Rui Rio, a sua figura, o ser mandatário, ficou muito associado a uma espécie de ressentimento que tinha em relação a Luís Marques Mendes. E não só, e também tem aquela imagem de que o Almirante Gouveia Melo queria ser alguém acima dos partidos, e depois vemos naquela célebre lançamento da sua campanha que era muito ressentida com os partidos. Com os próprios partidos. Para fecharmos a nossa conversa, ver ao contrário, porque o grande elogio que fez Marques Mendes a Rui Moreira é o facto de ser uma personalidade independente e sem partido. Isto tem aqui bastante ironia, não é? Porque ser independente e sem partido, afinal, parece que são 2 virtudes, não é? Já está na moda, não é? Quer dizer, nós agora... Eu sou sempre muito, muito crítico em relação a esses elogios a pessoas pelo facto de não terem partido. E não estou a focar em Rui Moreira. Eu acho que Rui Moreira poderia ser apresentado de uma forma melhor. Foi o homem que foi 3 vezes presidente durante 3 mandatos. E tem uma boa imagem como presidente da Câmara. Agora, valorizar o facto de não ser de um partido é uma espécie de réplica ao que está Gouveia Melo a fazer. Claro, quer dizer, portanto, até nesse aspecto acho que é um erro. Quer dizer, se ele queria valorizar Rui Moreira, tinha dito, está aqui um homem que fez 3 belos mandatos, que é um belo político e que por acaso até é do meu espaço político ideológico, e não dizer que ele é bom porque não é de um partido e não é... E é independente. No Humor à Primeira Vista, Gustavo Carvalho conversa esta semana com o ator e encenador Marco Mendonça, recentemente distinguido com o prémio Revelação pelo Teatro Nacional Dona Maria II, que lhe antevê uma carreira de enorme fôlego e relevância. Nascida em Moçambique, as suas peças de teatro, Blackface e Reparations Baby, mostram que usa de forma intuitiva o humor para falar sobre trauma, sofrimento e crises de identidade. No podcast Humor à Primeira Vista, são entrevistadas pessoas para quem a comédia é paixão e profissão. Recordo-lhe que o Expresso, o New York Times e a SIC Notícias lançaram em setembro uma assinatura conjunta que dá acesso em simultâneo aos sites das 3 marcas de referência no jornalismo e na informação audiovisual. Se ainda não é assinante, aproveite esta novidade. Se já assinou o Expresso, aumente a sua assinatura. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.